Olá, paz do Senhor para todos. Vamos fazer uma meditação em Gálatas, capítulo 3, e versículo 17, que diz: Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. E vamos ler também Êxodo. Vamos ler Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, para nós confrontarmos aqui as informações. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículos 40 a 41, que diz: O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, ao fim dos 430 anos, daquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. E nós teríamos aqui um problema em concordância em data, porque Paulo ali ele faz com que os 430 anos tenham começo no pacto que Deus fez com Abraão. Ou seja, entre o pacto que Deus fez com Abraão até o momento que a lei foi dada no Sinai, transcorreram 430 anos. Só que em Êxodo 12, 40 e 41, a gente vê que esses 430 anos foram transcorridos totalmente no Egito. Repito, de acordo com a leitura do texto massorético, a Bíblia hebraica, os 430 anos foram transcorridos totalmente na terra do Egito. Ou seja, se nós fôssemos levar em conta aqui o tempo de Abraão, teríamos que acrescentar talvez aí mais 200 anos, 215 em cima. E assim nós teríamos uma cifra de aproximadamente 600 anos para 615 ou 630 anos. Mas como resolver esse problema? O que eu li aqui é no texto massorético, que diz: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todo o exército do Senhor saiu da terra do Egito. E por que que Paulo contou os 430 anos? Não totalmente dentro do Egito, mas a partir do pacto que Deus fez com Abraão até a lei dada no Sinai, ou seja, entre o pacto abraâmico para a outorga da Torá no Sinai, transcorreram 430 anos. Como resolver essa discrepância? O problema ele não é sem solução. Não. Basta a gente saber qual foi a Bíblia que Paulo usou. Por que que Paulo falou assim? Nós vamos ver aqui na Septuaginta o que ela diz. Ora, a Septuaginta diz exatamente em Êxodo 12, e versículos 54 e 55, que diz: Ora, a peregrinação que os israelitas e os seus antepassados habitaram no país do Egito, e no território de Canaã, você vê que a Septuaginta acrescenta: e no território de Canaã foram de 430 anos. E no final dos 430 anos, todo o exército do Senhor saiu do país do Egito. Então, a leitura que nós temos aqui na Septuaginta, ela faz com que os 430 anos incluam exatamente a estadia de Abraão, Isaque e Jacó, a sua peregrinação, e também a escravidão do povo na terra do Egito.
O Targum de Yonatan ben Uziel, ele também segue mais ou menos essa lógica. Ele faz com que os 430 anos abranjam não simplesmente o cativeiro de Israel ali no Egito, mas que abranja de fato o tempo em que Deus falou com Abraão, que fez um pacto. Então, os 430 anos não começam quando o povo de Israel desce para o Egito e lá começa a sua servidão. Não, os 430 anos, de acordo com a Septuaginta e de acordo com o Targum de Yonatan ben Uziel, e até mesmo Flávio Josefo, ele faz essa análise. Então, os 430 anos eles começam a partir do momento em que Deus faz um pacto com Abraão. Então, ali tem começo os 430 anos e terminam na outorga da Torá, ali no Sinai, dada a Moisés para os filhos de Israel. Então, tendo em mente isso, está explicado por que Paulo faz com que os 430 anos comecem com o pacto abraâmico e não com a descida do povo para a terra do Egito. Por quê? Porque Paulo ele estava seguindo o texto da Septuaginta, ou seja, Paulo ele tinha em mãos, quando ele fala em Gálatas 3,17, que a lei veio 430 anos depois da promessa feita. Ora, a leitura de Paulo ela está de acordo não com o texto massorético. A leitura do apóstolo Paulo está de acordo com o texto grego dos 70. Ok, meus queridos? Que Deus possa nos abençoar e nos guardar para todos sempre. Amém.